incansável, eu digo, da doutrina espírita. E Rogério Azevedo, esse que ele nunca dispensa o microfone, mas hoje ele vai dispensar o microfone, né? Eu sempre digo isso. E é uma alegria muito grande, e ele traz como tema da sua palestra de hoje, eu digo que é mais um desafio. Alguém aqui reclama? Ele vai trazer hoje, né, a receitinha, né, para viver sem reclamações. Então, com essa alegria, muito obrigado pela sua presença. Agora, eu não posso dizer que passo o microfone para você, meu amigo. Passo a palavra, por favor. Hoje eu dispenso o microfone porque eu vim com o meu de casa. Espero que a bateria dure até o final da nossa conversa. Mas sempre é uma alegria nós podermos finalizar nossa semana, que às vezes foi difícil, desafiadora, complicada, fazendo algumas reflexões que sejam importantes para a nossa vida, que nos leve a pensar com carinho sobre algumas coisas que às vezes são necessárias, e obviamente sempre é um motivo de muita felicidade nós fazemos essa observação, compreendendo que o nosso objetivo existencial, a nossa essência, todos buscamos uma saída para a nossa vida em que nos leve à chamada felicidade. Encontrar a felicidade independe da nossa crença, da nossa opção sexual, da nossa conta bancária. Todos buscamos de uma maneira inata essa chamada felicidade. Não sabemos muito ao certo qual o seu significado, porque o seu conceito é um tanto quanto abstrato. Mas buscamos naquilo que a gente dá valor. Geralmente na nossa vida, aquilo que nós achamos que é gostoso, que nos dá prazer, ou até que nos dê uma certa satisfação e uma estesia. Mas difícil é compreender que a nossa vida passa a ser uma busca da felicidade, sendo que parece que as coisas acontecem meio que ao inverso para todos nós. Parece que ao mesmo tempo que nos esforçamos para encontrar algo que possamos falar, eu sou uma pessoa feliz, o resultado de todas as nossas buscas geralmente desemboca numa frustração. Isso meio que como uma constante da nossa vida, ao ponto de que nós passamos a vida adquirindo resistência para a gente não desanimar. E muitos de nós desanimam porque a caminhada é tão longa que essa companheira que nos acompanha, que é a chamada dor, se torna uma presença permanente nas nossas vidas. E para todos nós aqui, talvez esse seja o quesito comum que nos iguala a todos como irmãos. Não aquele irmão que todo mundo fala, irmãozinho, porque é o irmão da igreja, porque é o irmão da casa espírita. Não. A irmandade de sabermos que, independente da nossa vida, todos passaremos por problemas e dificuldades. Mas, obviamente, que a nossa vida, quando olhada sobre esse aspecto, encarada sobre essa perspectiva, nós começamos a fazer uma avaliação interna, íntima, que nos leva a compreender o que nós encaramos como pontos principais da nossa vida que nos levam a sermos felizes. E diria até que mesmo sendo espíritas, sabendo que a nossa realidade é espiritual, nós temos a nossa realidade de felicidade assentada num tripé que tem 3 pontos característicos muito importantes. O primeiro deles, recursos materiais, dinheiro. Todos nós temos meio que uma ideia íntima de que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Assim, tornamos a nossa vida um objetivo, muitas das vezes, principalmente quando jovens, um objetivo da aquisição financeira, sem muitas vezes medir quanto de esforço nós estamos colocando naquilo para adquirir uma conta bancária um pouquinho mais gorda. Às vezes desprezando o convívio com pessoas importantes na nossa vida, que podem ser parentes,
ou pessoas importantes que são a nossa família espiritual da vida, colegas, amigos, pessoas que nos são afim, porque a gente precisa ganhar dinheiro e tempo é dinheiro. E aí nós que nos tornamos espíritas, nós até meio que sabemos do ponto de vista teórico que dinheiro, ou muito dinheiro, a riqueza, é uma das piores provas para a criatura, porque basta estalar os dedos e tudo acontece. Intimamente nós até conversamos com Deus no nosso diálogo, na nossa oração diária. Deus, eu sei que, olha, dinheiro é uma das piores provas, mas pode mandar. Manda com força, estou preparado. Você sabe, sou espírita, vai muito para caridade. E a gente fica naquela, barganha, porque quer, porque julga que irá proceder bem quando assim tiver. Ganhou na cena, pode esquecer, primeiro eu tenho que viajar o mundo, conhecer o mundo, descansar bastante, desintoxicar dessa vida. E aí a gente esquece qual é a nossa realidade verdadeira. Segundo ponto que nos leva a falar que somos pessoas felizes, que nós queremos ser pessoas de bem e melhorar, seriam aqueles pontos calcados desse tripé no caso dos relacionamentos interpessoais. Relacionamentos esses que podem começar nos nossos familiares, com as pessoas que nós diríamos, não escolhi estar do lado dessa pessoa conscientemente nessa vida, mas que vivemos e nos perguntamos por que é que nascemos numa família complicada como a nossa. Eu sei que aqui todo mundo está com cara de paisagem, porque os parentes são tudo gente boa, né? Mas em outros centros aí o pessoal passa um apertado. Mas temos também aquele relacionamento de intimidade que é o que nós escolhemos para nós. As pessoas que são as nossas tampas da panela, nossos cônjuges, namorados, parceiros, cada um tem o seu enrosco, mas que nós chamamos de benê. E essa pessoa que você está pensando agora, que no começo foi o seu objetivo de falar, eu vou ser feliz da vida. E no começo, a gente até fala, meu Deus, eu encontrei a felicidade na terra, no reino dos céus, que baixou aqui. Depois de um tempinho. Por isso que é bom, né? Maturidade sempre dá uma melhorada na nossa perspectiva de olhar ao outro. Mas a gente se julga feliz se tiver alguém que a gente fala, é esse, no nosso íntimo. E o terceiro ponto que se assenta o conceito do que falamos, que para nós a felicidade é algo atingido na Terra, seria as nossas ausências de doença física e psicológica. Nosso corpo efetivamente enferma. Enferma porque a nossa alma é devedora. Se nós tivermos uma historiografia pregressa de outras oportunidades de proceder mal na nossa existência, inevitavelmente nosso corpo irá expurgar aquilo que a gente tem por dentro. Mas também a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de se comportar, também exterioriza no nosso corpo muito das nossas enfermidades. Mas nós só nos damos conta porque temos uma visão muito estreita e infantil sobre o significado do que é a vida. A gente só se dá conta de que está doente e muitas das vezes com essa doença temos certos processos dolorosos na nossa vida. E alguns de nós começam a observar a sua vida sob essa perspectiva e acham que vai ser feliz se tiver uma saúde de ferro, como diriam alguns, para poder abusar bastante. Mas é óbvio que nesses três pontos que nos trazem um conceito subjetivo do que é a felicidade para todos nós, mesmo sendo todos aqui espíritas, simpatizantes ou curiosos sobre o que é o espiritismo, observamos que a nossa felicidade, a nossa realidade, que é efetivamente espiritual, em vida é calcada em conceitos conscientemente materiais. Dinheiro, relacionamento e falta de doença, saúde. E nós ficamos meio naquela observar a nossa vida para saber se a gente é feliz. É claro que alguns até gritaram intimamente aí bingo,
para os três, mas não tem problema nenhum. Necessário é que nós nos compreendamos para saber qual é o próximo passo. Claro que a criatura humana sabe que quer ser feliz independente das coisas. E como essa dor nos acompanha todos os dias, principalmente nesses 3 pontos, às vezes somos empurrados para tentar achar um sentido existencial de consciência que nos leve a um consolo na nossa vida. E aí a gente tenta encaixar uma religião de forma prática para se viver todos os dias e aguentar mais um dia. E falar, o dia seguinte vai ser bom, eu vou superar. E aí ficamos naquele conceito de encarar a religiosidade como uma forma de consolo, de apaziguamento dessa tormenta existencial que todos sentimos diariamente. Claro que a criatura humana, no seu processo de desenvolvimento, de compreensão da vida, ela passa a observar por meio da maturidade que as coisas evoluem em seu pensamento também. Poderíamos dizer que até a psicologia deve de ser trazida para que a gente entenda um pouco o significado das coisas. E obviamente que a gente tenta se entender observando aquilo que a gente é. Claro que ser espírita é necessário estudo. Estudo não somente para aquisição de cultura, mas estudo para aquisição de conhecimento para a gente se auto-estudar. Porque poderíamos dizer, na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos começar a fazer algumas pontes, cuja pergunta é: pode o homem saber qual é o meio mais prático para se melhorar nesse mundo e se ver livre das tentações, em algumas traduções, das más inclinações? Porque todos nós sabemos que para ser feliz a gente precisa se melhorar. Porque todos temos defeitos, temos achaques, temos problemas, e essa melhoria requer esforço. E a resposta é mais ou menos assim: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Uma resposta que é a de Santo Agostinho Espírito, um dos pais da teologia católica. Só que aí a gente para tentar entender primeiro a frase, porque foi uma frase que foi atribuída na história a Sócrates, um dos pais da filosofia. Contudo, não era de Sócrates, era uma frase contida no pórtico da entrada do templo de Apolo, templo de Delfos, templo de Apolo na cidade de Delfos. E aí a gente para tentar entender o significado de uma frase como essa, que nos diz que todos nós precisamos fazer um esforço para se conhecer. Só que a nossa vida é cheia de problema. E às vezes é problema atrás de problema que não sobra tempo para fazermos esse exercício filosófico de se autoconhecer. Obviamente que trazemos então a psicologia para a gente tentar se entender. Porque hoje talvez a criatura já tenha adquirido bastante maturidade para saber para onde vai. Principalmente com a ajuda da psicologia. E a psicologia assevera que todo problema que chega na vida de uma pessoa passa por algumas fases até esse problema ser superado. Primeiro deles, chegou um problema na tua vida, e na minha também. O que nós fazemos? Primeira fase, ignoramos o problema. Ignoramos para ver se ele se resolve por si só. Muitas das vezes não. O pepino é um pouco pior. O tempo vai passando, nós começamos a ficar chateados com aquela situação ou aquele problema que nos acontece. Começamos num diálogo íntimo, num monólogo, a dizer por que comigo, mas Deus não gosta de mim, mas só na minha vida, eu tenho essas dificuldades e os outros não, e vamos naquela, reclamando. Obviamente que essa é uma postura psicológica da criatura. O tempo vai passando e a gente vê que a reclamação não ajuda a resolver o problema. Passa mais um tempo, a gente vai ficando irritado e triste com aquilo. Se a tristeza permanece, chega mais ou menos a 4 semanas, entramos num processo de melancolia, determinado por Freud no seu livro, cujo nome é o mesmo da palavra. Passou essas 4 semanas num processo prolongado de tristeza, entramos num processo de pré-depressão ou depressão. E aí nós olhamos a criatura humana ou a sociedade atualmente, que todos estamos mais ou menos deprimidos. Obviamente que a depressão tem razões genéticas, tem razões espirituais,
Mas entramos sem essa discussão no momento, só para entender quais são as fases daquilo que a gente passa como problema. E por fim, para a criatura se entender e superar o seu problema, entra num processo de resignação e superação. Às vezes aceitando aquilo que passa, abraçando e mudando psicologicamente sua visão por aquele problema. E trabalhando para melhorá-lo da maneira possível. Chegando até aqui foi apenas uma contextualização. Nós entramos aqui na mesma página para começar a falar um pouco sobre o que é o tema. Viver sem reclamação. E se tem gente aí também com nenhum problema na vida, que não reclama, que está tudo garantido, tudo certo, eu peço escusas, mas olha com um pouco de caridade, porque eu me encaixo nesses que reclamam. Então é meio que uma autorreflexão. Mas viver sem reclamação, e já que falamos que toda criatura, para se melhorar, necessita de conhecer-se a si própria, é necessário que nós façamos alguns exercícios que nos levem a ver o que nós somos, o que fazemos com a nossa vida. O que cada um de nós faz se comportando em situações naturais do nosso dia a dia. Peguemos juntos um exercício reflexivo, de imaginação, sobre um pedaço da nossa vida. Natal de 2023, por exemplo. Não faz muito tempo, são 6 meses, a memória está mais ou menos fresca na cabeça, então a gente lembra o que passou nessa época. Lembra até que Natal, para nós, é uma época muito importante. Porque foi a data estabelecida para o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo que Jesus, do ponto de vista histórico, tenha nascido entre março e abril. Enfiaram o nascimento de Jesus em dezembro. E aí a gente começa a pensar, poxa vida, Jesus nasceu, é uma pessoa importante na minha vida, porque eu tenho que observá-lo como modelo e guia, porque ele é o espírito mais perfeito que capisou. E eu tenho que observar as minhas ações parecidas com ele. Mas também é necessário que a gente se avalie. E nessa autoavaliação nós vamos ficando mais sentimentais, mais assim reflexivos, porque a época convida. A gente sai, vai no comércio, já está meio temático. A gente vai nos lugares, é musiquinha de Natal. E nós vamos meio que entrando no clima. E pensando nas coisas que fizemos de errado no ano e fazendo uma proposição íntima para que no ano que vem a gente mude. Mude de comportamento, melhore de disposição mental e melhore até de vida, por que não? E começamos a pensar no fato de que Jesus é muito importante. Se for espírita, então a gente começa a pensar em Jesus de manhã, à tarde e à noite. É Jesus de manhã, a gente já acorda logo fazendo uma oração. À tarde, antes da alimentação, faz oração de novo. À noite, evangelho no lar. Se morar em condomínio, evangelho do condomínio. Telefona para todo mundo. É Jesus, é Jesus, é Jesus, que a gente nem lembra que existe Papai Noel. Não é verdade? É, né? E aí, nós vamos vivendo a nossa vida pensando em Jesus, mas pensando o que a gente poderia fazer nessa época, para que as coisas fiquem boas, fiquem melhores. E a gente pensa, com esse clima de Natal que se exterioriza pela mídia, pelo comércio, a gente também tem que enfeitar a nossa casa. E aí você se lembra que ganhou uma árvore de Natal, que era da sua avó, porque sua avó já colocou os 2 pés na rampa do lançamento e foi embora. E você pegou essa árvore de Natal, levou para casa uma árvore de Natal cujos enfeites ainda eram aquelas bolas de vidro. Vocês têm idade para lembrar disso? Tem, né? Bola de vidro, aquela que o garoto vai querer ajudar a mãe a montar, e a única coisa que ele faz é quebrar aquelas bolas, e o vidro vai para todo lado, e a mãe que sabe como é viver sem reclamação, já faz aquela sessão de psicoterapia para a criança que ajudou a quebrar as últimas bolas. Como tem pouca bola, porque essa árvore já foi passando de geração em geração, e foi montada, virou uma tradição, tem até um certo gosto ali pessoal naquele enfeite, você pensa, eu preciso melhorar essa árvore. Nessa época, o melhor jeito de melhorar uma árvore de Natal é comprar pisca-pisca. E aí você fala, eu vou então naquelas lojas de R$ 1,99.
Mas no mundo de provas e de expiações, a loja só chama R$1,99, né? Você entra, parece... É R$99,99. Eu nunca entendi direito esse negócio. Mas a gente vai pensando, se alegrando e fala, eu preciso entrar no clima. Deixar pelo menos o meu ambiente que vivo um pouco agradável, bonito. Você vai e compra. Aquela caixa com 500 lâmpadas. E você abre, primeiro que se assusta do jeito que foi organizado aquilo. A gente nem sabe como é. Tirou, não volta nunca mais. Esse é o outro fator. Mas você vai, volta para casa, gasta bastante, não reclama, e chega em casa e começa a enfeitar sua árvore, como é muito natural. Liga para poder testar, obviamente, mas também, pisca-pisca de mundo de provas e de expiações, vem de fábrica com alguma lâmpada queimada. E você liga, testa e observa que você não reclama em momento algum. Até agradece a Deus, que maravilha, uma só está queimada. Não tem problema, você enrola e toda hora que você passa lá, você vê a lâmpada queimada. Parece que é a única coisa que chama atenção. Mas você fala, não está bom, não está pronto ainda. Porque o Natal não é só enfeite, a gente tem que conviver com as pessoas. Com aquelas pessoas maravilhosas que nós chamamos de parentes e amigos. Porque a gente passa o ano inteiro falando bem dessa gente, chega no final do ano, a gente quer dentro de casa. Claro. Liga para todo mundo, fala que cada um pode trazer um prato, o melhor que quiser, e você também vai preparar o seu. Mas deixa avisado que pelo menos nesse dia da ceia de Natal, você que já tem assim uma certa idade, uns cabelos brancos, diz, olha, vai ter ceia, mas por favor, hein, 8 horas todo mundo aqui em casa, porque a digestão já não é lá aquelas coisas. Se a gente come, passa mal. Eu já estou entrando nesse clube, então está tudo garantido. Nós vamos pensando que vai ser uma maravilha, preparamos a nossa mente, o nosso espírito, a nossa casa, enfeitamos, colocamos amor ali, porque a gente não gosta de reclamar. Mas ao chamar todas as pessoas para chegarem às 8 horas, você que está nos últimos preparativos, como um bom brasileiro, que deixa tudo para a última hora, 6 horas da tarde você escuta a campainha. E quem é? Ninguém arrisca? Só a sogra. E aí você também, primeiro você olha pelo vitrô lá, né, ou interfone, a depender, se tiver um pouco mais de recurso. Não reclama, agradece a Deus, aquela maravilha de personal trainer que está na sua vida para você se promover como uma pessoa de bem. Que não vai reclamar, que só vai fazer a caridade, porque você fala, se ela me deu o filho dela para ser a minha tampa da panela, eu tenho que amar. E aí você olha a sua sogra, aquela felicidade, pede para ela entrar. Ao cruzar a porta de entrada, a primeira coisa que ela observa é a sua lâmpada queimada. E ainda fala para você, você não viu que está queimada? Se você mora na casa, passa mais tempo que ela, meio que óbvio que você viu, né? Mas você na educação, acha que queimou agora, acabou de queimar. E ela continua. E ela lhe pergunta uma coisa que toda esposa gosta. Você está alimentando bem meu filho? Dá até uma raivinha assim, né? Fraternal, claro. E ela fala, eu quero ver o que você está preparando então. Porque você também está fazendo seu prato. E ela vai querer experimentar. E com certeza ela vai falar que ou está faltando sal ou tem sal demais. Com certeza. E aí começa aquela sessão de psicoterapia em família também. E a gente percebe que intimamente, pelo menos, a gente começa a reclamar. Alguns de nós ainda não tem nem essas travas psicológicas e começa a reclamar da boca para fora. E nós pensamos, qual o produto daquilo que a gente joga para fora? Vamos puxar o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala aquilo que está cheio o coração. E é interessante que cada um de nós se avalie para saber o que sai de todos nós, para saber o que temos dentro. E esse é um exercício muito maduro e sincero para saber como nós encaramos um conceito religioso na nossa vida. Porque o Espiritismo em si, para nós, às vezes,
é difícil e complicado. Não porque ele seja difícil e complicado, é muito simples. Mas viver o Espiritismo na sua essência é o ó para nós. Nós que queremos atalhos para as dificuldades que temos uma dificuldade tremenda para colocar um jeito de ser correto. E saber que a reclamação na nossa vida passa a ser tão constante que a gente nem sabe se reclama ou não e começa a considerar que isso faz parte do nosso bate-papo. Vira parte da nossa personalidade reclamar. Pensemos na seguinte situação. Alguns de nós moramos em condomínios, em edifício, prédio. E prédio tem um meio de transporte muito curioso e característico, elevador. E você pode morar lá 10 anos, e tem pessoas que moram lá 10 anos junto com você. E vocês nunca cruzaram na vida naquele elevador num dado momento. Porque um sai mais cedo, outro sai mais tarde, ou o turno de trabalho é diferente. Mas alguns a gente começa a encontrar. Uns que a gente simpatiza, que acha que, pô, legal, pessoa bacana, simpática. E outros que a gente ama. Ama não pegar o elevador junto. Guarda até o horário, fala, aí fulano vai passar. Se der problema no horário, você olha ali pelo vidro, se reconhecer pelo sapato, fala, pode descer, estou tranquilo. E espera o próximo transporte. Mas se você pega e vai puxar papo com alguém que você ainda não conheceu, paremos para pensar. Entra aquele olhar meio constrangedor e você logo pensa, tenho que quebrar esse gelo. Mas está calor hoje, hein? Ninguém aguenta esse calor mais. Está ruim demais. E outros vão falar quando chegar o frio, mas esse frio não dá nem para dormir, tem que usar 5 edredons. Aquelas coisas que nós fazem parte da nossa psicologia, que a gente puxa o papo reclamando de alguma coisa. Se não reclamar do frio nem do calor, reclama do parceiro. Se não reclamar do parceiro, reclama do governo. Ah, porque o governo é de direita, o governo é de esquerda, e assim vai, as nossas paixões vão saindo da nossa boca. E se não tiver de quem reclamar, reclama de Deus. Ah, essa vida aqui é culpa de Deus. E nós vivemos todos os dias com uma personalidade reclamenta, sem nos darmos conta de que isso é tóxico para nós mesmos. A gente não se dá conta e passa a viver assim, como se isso fosse verdadeiramente normal. Mas conhecer-se a si mesmo, como diria essa frase da questão 919, não é só olhar, por exemplo, há 6 meses que passou. É necessário que olhemos para a nossa vida. O que cada um de nós passou até hoje para chegar onde chegou. E às vezes chegamos numa quadra da vida que consideramos um buraco sem tamanho. E necessário é que nós, com a nossa inteligência, com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com a nossa vontade, a gente saia do buraco. Porque os problemas se acumulam a depender como cada um de nós pensa, como cada um de nós vive e o que cada um de nós quer da sua própria vida. E quando a gente vai olhando a nossa vida, nós paramos para pensar que existem momentos que nos ficam marcados na memória. Poderíamos até traçar um ponto de corte na nossa vida para tentar lembrar aquilo que a gente já viveu. Por exemplo, 12 anos de idade. Pré-adolescência, os hormônios todos pululando pelo nosso corpo, a mudança das características sexuais da criatura, nós saindo daquela condição de criança e começando a adquirir algum dos fatores conhecidos como fatores da maturidade, da sexualidade, grossa voz, cresce pelo, barba, tem uns meninos aí que até fazem o bigodinho para ver se cresce mais rápido. Essas coisas que todos nós fazemos e pensamos, mas nos 12 anos a gente para observar se a gente também já tem um conceito de felicidade na vida. E somos perturbados do ponto de vista químico e biológico pelos nossos hormônios e passamos a observar aqueles que são os nossos pais já com um olhar um pouco de azedume. Eu não aguento mais viver nessa casa, eu não posso fazer o que eu quero, eles não deixam e tudo que eu faço é ruim, eu tenho que sair dessa casa e viver minha vida como eu quiser. 12 anos. Mas nós começamos a pensar que essa é uma fase de início de crise para todo mundo. Olha, eu não tinha crise quando eu tinha 12 anos, não.
depoimento pessoal. Até porque eu nem tinha crises de escolhas na vida. As únicas 3 escolhas era se eu queria conga, quichute ou bamba. Só. E geralmente a escolha era quichute. Tem uns novinhos aí que vão olhar com uma cara de não saber nem o que é. Mas pesquisa no Google, você vai ver. Mas eu não vou deixar no ar aqui, nós vamos entrar na mesma página. Quichute era um calçado que não era vendido em loja de sapato. Ele era vendido em feira, de rua, geralmente ao lado da banca de pastel. E era um calçado preto inteiro, que imitava assim certamente uma chuteira, que tinha um marril que a gente passava, um cadarço que dava laço até no perispírito, o tamanho dele. Ia girando, ia até o plano espiritual. Mas também era um material que a gente poderia comparar com pneu de caminhão. Não gastava nunca aquilo. Então você podia usar, envelhecer, desencarnar, volta, usa também de novo. Se tem irmão, passa por irmão. E nunca acabava aquele calçado. E todo mundo usava. E é estranho porque era tão resistente que eu acho que até o fabricante faliu. Porque você comprava uma vez só, nunca mais. Eu usava isso, né, quando criança. Só que ficava aquela reclamação e aquela vontade de encontrar a felicidade, porque nunca a felicidade estava onde a gente estava. Então eu pensava, poxa vida, 12 anos, então a felicidade vai ser fazer 15 anos. E chegamos nos 15 anos. E 15 anos também é muito complicada essa fase, porque nós, quando éramos já adolescentes, quase entrando na idade adulta, a gente tinha uns certos desejos nessa idade, mas que assim, se olhássemos para nós mesmos, nós não éramos nada. Nada porque também não é criança, mas também não é adulto. Então você fica meio num limbo, esperando aquela fase passar e a gente amadurecer, como é natural. Mas tem aquele desejo íntimo, eu quero fazer 18 anos. Mas também aquele desejo da idade de conhecer, de descobrir tudo aquilo que é novo. Tanto que é uma idade muito propícia que 15 mais ou menos alguma coisa, alguns menos, outros mais, nós encontramos os primeiros namoradinhos, os primeiros amores, que a gente fala, ai, esse é meu, a gente sofre de amor nessa época, fica com fome, logo passa quando lembra do amor, aquela coisa doida que todos nós passamos, que era muito bom, porque na nossa época ainda carregava uma certa ingenuidade, porque o beijinho era o beijinho do selinho, do pegar na mão, e cada uma dessas etapas demorava 6 meses, e a gente gostava daquilo. Como é diferente. E a gente pensa, poxa vida, nessa época era complicado, porque nós vivíamos isso, mas hoje, esses jovens de 15 anos são mais ou menos parecidos, mas tem alguns incrementos. Por exemplo, jovem de 15 anos, hoje, ele não tem recurso financeiro para sair, arruma uma namoradinha, ou um namoradinho, tanto faz. Aí ele fala, eu preciso sair, passear, com meu namoradinha, com minha namoradinha. Então ele chega para o pai. E chega porque, obviamente, o pai é o financiador dessa experiência. E ele logo chega nos tempos modernos de hoje e chega lá, pai, eu vou sair esse final de semana, você me dá 500? O pai também fala isso. E logo começa, né, aquela sessão de alegria, né, com o filho. Mas o pai é até um tanto quanto curioso, porque sabe aplicar os recursos pedagógicos. Na nossa época o pai já usava a psicoterapia do chinelo, do sapato. Hoje é um pouco mais de conversa. Onde você vai, meu filho? Eu quero levar minha namoradinha para o restaurante. Mas que restaurante que você vai gastar R$500 na noite? Pai, você não sabe de nada. Comida japonesa. Essa também, cá entre nós, é uma característica que eu vejo dos jovens de hoje, que parece que esses espíritos desencarnaram tudo do Japão e nasceram aqui.
pais têm que lidar com esse pepino, de lidar com esses japoneses que vieram. Mas é brincadeira, né? Mas é impressionante, nós que na nossa juventude a gente foi curtindo arroz, feijão, farinha e ovo. Nossa, imagina, vai no restaurante com a namoradinha, vamos comer um arroz com feijão e ovo. Isso acabou com qualquer relacionamento do dia. Olha, mundo de provas e de expiações, né? Cada um de nós se encaixa. Mas também a gente quer fazer 18 anos e chega. Uma hora chega, uma maravilha, entra nos 18. E geralmente essa época dos 18 ao 21 possui também características muito próprias. Porque você entra na idade adulta já pensando, quero entrar, isso na minha época, quero entrar nos lugares proibidos, quero ver um monte de coisa que eu não podia ver, e todo mundo vai falar, eu já sou adulto. Você até leva seu RG para mostrar que é mesmo, se tivesse um biotipo mais infantil, mostra que é adulto, para poder entrar no lugar proibido. Hoje parece que inverteu, né? O lugar proibido vem para dentro de casa e os pais têm que aprender a lidar com essa coisa toda da comunicação digital, que é um perigo danado, né? Mas a gente fica naquela porque também não tem dinheiro nenhum. E o Pai Nosso fala, estuda menino ou menina, porque você tem que garantir a sua vida, depois você pensa nessas coisas. E você vai, fica naqueles conflitos, reclama da vida, tudo é ruim, tudo é complicado, nada é como que você queria. E você vai pensando, poxa vida, eu gostaria tanto que fosse uma vida um pouco mais assim do meu gosto. E você estuda, rala, e até pensa em deixar um pouco esses negócios de namoros um pouco de lado. Outros perdem a mão e se enfiam só no namoro, como é muito natural. Cada um tem o seu gosto e dá valor para aquilo que acha importante. Mas o tempo vai passando, e aí a gente vai começando a entrar naquela fase entre os 21 e 35. Fase essa que é muito caracterizada pelo processo de financiamento. Financiamento de casa, financiamento de carro, financiamento de tudo. Cartão de crédito só 24 vezes. E a gente vai gastando. E não consegue nem ver a cor do dinheiro quando trabalha. Porque o dinheiro entra e já está destinado, cartão de crédito. Vai embora. E a gente vai reclamando porque não sobra nunca. Essa vida, a gente não ganha nada. E começa a reclamar da vida também. Se você chegar na casa dos 35, às vezes, sem nenhum companheiro que você tenha encontrado pela vida, que você junte seus trapos, ou que você case, ou que quer que seja para a sua vida, porque hoje tem uma variação tão grande que a gente não sabe. Mas se você não encontrou, logo você começa a virar assunto de família. Tem as festas, como é muito naturalmente, você chega, não é nem oi, tudo bem. A primeira pergunta é, não vai casar não? E a gente vai ficando muito feliz com essa cobrança da sociedade, da família, de falar para a gente o que é que a gente tem que fazer. Sem saber o que a gente sente, o que a gente deseja, o que a gente quer e até se a gente se sente bem do jeito que dá. Mas vira assunto e começam as reclamações. Ao ponto de que às vezes até alguns de nós param de ir em festa porque não aguenta mais. E continua reclamando. Mas a vida vai passando dos 35 aos 55, a gente entra naquela outra fase. Já deixou de pagar alguns financiamentos, como o carro, que você parcelou aí em 8 anos, pagou até o último centavo, mas casa ainda perdura, né? Vai longe. E a gente vai continuando pagando daqueles que conseguiram pagar sua casa, ou quiseram. E se não quiseram, também está tudo bem. Mas a gente vai passando o tempo, dos 35 aos 55, vai entrando naquele retão. Aquele tapetão que não muda muita coisa, que hoje é mais ou menos parecido com amanhã, que a gente já pagou todos os móveis, eletrodomésticos de tudo que a gente tinha, e vai mais ou menos naquele mareiozão. E hoje em dia, essa é uma idade muito propícia para ter filho. E aí você traz um filho para a sua família, quando você estabeleceu que esse é o momento ideal. Que pode ser um filho biológico, pode ser um filho adotivo, um filho da alma e do coração.
E hoje que você acha que o filho vai trazer a alegria, a felicidade para dentro de casa, como um bom espírita, você olha para aquela criatura e fala, intimamente, saiu do umbral para dentro de casa. Porque não é possível essa criançada de hoje. Olha, a gente até fala, Jesus Cristo caprichou, hein, pra gente. E a gente não se lembra que nossa musculatura do ombro, nossa musculatura espiritual é compatível com a cruz que a gente tem. Então, se você tem uma cruz, podendo chegar até os 55 anos, desse naipe, tem tudo a ver com o tipo de vida que a gente precisa ter para aprender. Aceitar com resignação sem reclamar é um desafio por si só. Mas a gente vai lidando, porque a vida é assim mesmo, é feita de problemas, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo que tudo isso faz parte do nosso modo de ser e de viver. E aí a gente chega numa idade que é fatídica, ponto limite para todo mundo, 65 anos. E 65 anos, para nós, assim, tem uma certa representatividade. Porque a gente sempre falou na vida, olha, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer na vida o que eu quero e o que eu gosto. E a aposentadoria, cá entre nós, daqueles que já se aposentaram, vão dizer isso com certeza. É o reino dos céus na terra, não é? Ah, eu sou aposentado, que beleza. O primeiro dia que você se aposenta, a primeira coisa é que psicologicamente a gente já começa a olhar que aquilo... Os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, assim, eu estou de férias. Começa a olhar para todo mundo e se perguntar, mas que pressa é essa? Nem tem tanta coisa para fazer. Essa gente vive na correria, nem deveria. E o tempo vai passando e até as nossas férias começam a ficar meio azedas. E a gente começa a reclamar porque não tem o que fazer. Mas nessa época também é muito característica, porque às vezes casais que estão juntos, o homem se aposenta, a mulher... Eu tiro o chapéu para as mulheres, porque estatisticamente elas são muito mais fortes que os homens, trabalham mais que os homens e são menos reconhecidas. Trabalham mais porque às vezes cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam da alimentação de todo mundo lá. Isso na média. Existem exceções que estão mudando atualmente, graças a Deus. Está nascendo um pessoal aí de figura masculina que está topando ajudar a mulherada, o que é muito bom. Mas existe muita gente que ainda continua a ser servido e a mulher trabalhando. E esse homem que gosta de ser servido, que está lá esperando a sua alimentação, o seu trato, o seu carinho, sua roupa, tudo que a mulher ganhou um filho, ela está lá nos seus afazeres, de repente ela vai e acende a luz. E como ele está de férias, aposentado, sem fazer nada, ele vai lá e apaga a luz. E começa a reclamar, vai gastar demais. E a mulher faz alguma coisa, abre a torneira, quer gastar também, vai lá e fecha a torneira. E começa aquela relação gostosa, né? Já no final da vida, você começa a pensar se pode pôr um veneninho. Brincadeira, espírita não põe só amor, né? Caridade, amor, para ele durar muito. Né? Até nas orações, meu Deus, que dure 120 anos, na outra vida, nessa aqui, pode logo. Mas nós ficamos, tirando a brincadeira, né, claro, nós ficamos a pensar que a vida é cheia de confusões, cheia de complicações. Mas na nossa época, quando a gente era jovem, a gente olhava alguém de 65, mentalmente logo falava, já está fazendo hora extra aqui. E hoje, graças a Deus, a humanidade evoluiu, a alimentação está muito melhor, já existe um processo do atendimento de saúde também muito compatível com a criatura atualmente, que prolonga a vida das pessoas. E hoje nós vemos idosos, maduros, com 95, 100 anos de idade, lúcidos. O que é o mais importante? Às vezes não com a vitalidade que tinha quando tinha 20 anos, porque para nós... A mente se conserva às vezes jovial, mas o corpo vai já dando alguns alertas. Eu já até estou entrando no time. Comecei esses dias já a sentir lombar, joelho, essas partes do corpo que o jovem nunca pensou que tem. E achava que era frescura de alguém que reclamava. E aí começa a sentir. E dor na lombar não é um negócio curioso, né? A gente vai dormir, descansa, e acorda com dor.
No mundo de provas e de expiações, você agradece a Deus, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Não me mexi, não fiz exercício, não deu para curar, estou com dor. Uma maravilha. Mas o tempo vai passando e a gente logo chega na casa dos 80, 85, 95 e começa a refletir em tudo aquilo que viveu. Porque a criatura humana tem um prazo de validade, por mais velha que ela se torne, por mais idosa ou quanto ela prolongue da sua existência, tem sempre uma carga de energia compatível com a espécie humana, que é mais ou menos hoje nessa casa de alguns que vão bastante longevos, na casa do centenário, mas nenhum de nós esperará viver 150 anos. Pelo amor de Deus, né? Está pagando. E nós, nesse momento em que a gente vai vendo que tem menos futuro e mais história na vida, passamos a pensar se a gente ainda reclama. E reclama de tudo. Só que chega uma conclusão nessa idade, nessa época, que também é muito característica. Olha, bom mesmo era quando eu era criança. E parece uma loucura da nossa parte, porque a gente passa de criança até a idade adulta, mais madura, idosa, reclamando, para chegar lá no fim e falar bom era antes. É um ciclo psicológico complicadíssimo que nós não aprendemos a lidar. E obviamente que para nós é necessário que a gente faça essa avaliação da nossa vida e coloque um pouco de resignação para as situações pelas quais a gente passa. Porque todos vivenciamos às vezes, e talvez alguém aí esteja numa situação em que a pessoa não veja saída para o seu problema. E não veja saída a ponto de achar intimamente numa ideação que a única solução seria o suicídio. A falta de existir. Esse é um problema da nossa atualidade. Nós vamos deixando de ver a felicidade ou as realizações ou as alegrias das pequenas coisas porque nós idealizamos uma vida que nunca iremos atingir. Por isso tudo vai ficando ruim. E a nossa ideia, mesmo sendo espírita, sabendo que nós não deixaremos de existir, que a morte é apenas uma mudança de plano, intimamente a gente deseja deixar de existir. Porque sofrer todos os dias é uma complicação tremenda para nós. E se você está nessa página da vida, primeiro comece a fazer essa avaliação. A olhar-se intimamente, a procurar ajuda especializada, a buscar o conforto espiritual e a começar a fazer o seu esforço para a mudança do panorama íntimo que todos nós temos em determinado ponto da nossa vida. E obviamente que momentos como esse não são só esses que nós nos damos conta de que a gente passa por dores grandes. Passamos também por situações alegres, descontraídas, sérias e bacanas para a nossa vida. Analisarmos todos numa noite de sexta-feira, concluindo que às vezes a gente reclama muito mais do que deveria e deixa de agradecer por tudo aquilo que nós já recebemos até o momento, é um motivo a mais para se sentir uma pessoa feliz. E claro que todo momento que é bom, que fazemos uma avaliação sincera, bacana e sentida da nossa vida, uma hora chega no fim. E chega ao fim porque primeiro o papo estava bom e o relógio correu demais. Mas também porque nós finalizamos já com um certo sentimento de saudade e rogamos a Jesus, a Deus, para que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de fazermos reflexões como essa, que nos leva a dar um certo ânimo para a semana que aí virá. Que nós agradecemos pelas bênçãos que Jesus nos dá nesse momento e também na semana que virá. Que agradecemos todas essas pessoas que para nós são desafetos, são pessoas difíceis, são pessoas que ainda reclamam. E a gente fala, meu Deus, muito obrigado porque eu já não sou assim. Assim, meus amigos, com muita alegria também, da mesma maneira que começamos esse nosso bate-papo, eu deixo aquele abraço querido, fraterno, a todos os amigos que se permitiram viajar na história da sua própria vida. E faço votos para que a gente aprenda a observar e agradecer, sem reclamar,
dessas situações para nós que no momento parecem desagradáveis, chatas, pesadas, e a gente agradece de coração a Deus por mais um dia aqui nessa vida. Que você tenha também uma ótima noite, linda como essa viagem que cá fizemos. Mas também, quem sabe, numa próxima estaremos aqui para pensar, refletir, e quem sabe, se Deus quiser, com muito amor, mudar para melhor. Grande abraço, até a próxima.